Boa noite, minha gente querida. Muito bem-vindos, muito bem chegados. E vamos começar. Livro Minutos de Luz, de Pastorino, psicografado por Ariston Teles. Liberte-se. Desapego significa liberdade para mais amplas realizações. Não se escravize a coisa alguma, nem ao que você faz, nem ao que você pensa. Esteja sempre disposto a mudar para melhor. Não se apegue aos resultados da sua atividade. São tantos os fatores que contribuem naquilo que cada um realiza. Permaneça livre e predisposto a novas ou diferentes atividades. A contemplação dos efeitos pode afastar o espírito do mundo das causas, anestesiando a consciência. É renunciando ao conforto do ninho que o pássaro voa e se deleita com as amplas e maravilhosas paisagens da natureza. Estejamos sempre dispostos a mudar para melhor, sem se apegar a uma determinada coisa, uma atividade, a um sentimento, a nada. Achei interessante isso. A contemplação dos efeitos pode afastar o espírito das causas, anestesiando a consciência. Muito interessante, né? Essa abordagem. Às vezes a gente fica tão deslumbrado que perde a noção. Bueno, vamos para o Livro dos Espíritos, falando sobre a união entre o corpo e o espírito. Kardec perguntou: no intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? Mais ou menos, conforme o ponto em que se ache dessa fase, pois ainda não está encarnado, apenas ligado. A partir do instante da concepção, o espírito começa a ser tomado de perturbação, que o adverte de que lhe soou o momento de começar a nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. De vez em quando a gente tem notícia de crianças que lembram da vida passada, que tem até precisão de informações, nome, família, lugar, mas são coisas, são fenômenos mais raros. O normal mesmo é o espírito esquecer de tudo. Existe algum fenômeno, alguma coisa física, eu acho, que o corpo obstaculiza, né? Cria um obstáculo para a memória do espírito. Por isso que a gente esquece
de tudo que viveu anteriormente. E isso é bom, isso é necessário. Não vamos achar que seria melhor se fosse de outro jeito, porque se é assim é porque Deus sabe o que faz, né? Inclusive quando se lembra é até para demonstrar mesmo a anterioridade da vida. No livro A Gênese, estamos terminando esse capítulo das religiões, falando da Gênese à luz da ciência. Todas as religiões estão de acordo quanto ao princípio da existência da alma, sem, contudo, demonstrarem. Não estão, porém, em acordo quanto à sua origem, nem com relação ao seu passado e ao seu futuro, e principalmente ao que é essencial quanto às condições de que depende a sua sorte vindoura. Na maioria, elas apresentam como futuro da alma e impõem uma crença para seus adeptos, um quadro que só a fé cega pode aceitar, visto que não suporta exame sério. Ligado aos seus dogmas, as ideias que nos tempos primitivos se faziam do mundo material e do mecanismo do universo, o destino que elas atribuem à alma não se conciliam com o estado atual dos conhecimentos. E porque perdem a razão com o exame e a discussão, as religiões acham mais simples proscrever um e outra. Um é o mundo material e a outra é o mecanismo do universo. Dessas divergências no tocante ao futuro do homem, nasceram a dúvida e a incredulidade. Mas a incredulidade dá lugar a um vácuo penoso. O homem encara com ansiedade o desconhecido em que tem fatalmente de penetrar. A ideia do nada o gela. Diz a consciência que alguma coisa lhe está reservada para além do presente. O que será? Sua razão, com o desenvolvimento que alcançou, já não lhe permite admitir as histórias que o acalentaram na infância, nem aceitar como realidade a alegoria. Qual o sentido dessa alegoria? A ciência lhe rasgou um canto do véu, não lhe revelou, porém, o que mais lhe importa saber. O homem interroga em vão, nada lhe responde a ciência de maneira peremptória e apropriada a lhe acalmar as apreensões. Por toda parte, depara com a afirmação a se chocar com a negação, sem que de um lado ou de outro se apresentem provas positivas. Daí a incerteza. A incerteza sobre o que concerne a vida futura faz com que o homem se atire, tomado de uma espécie de frenesi, para as coisas da vida material. Esse efeito inevitável das épocas de transição rui o edifício do passado sem que ainda o do futuro se ache construído. O homem se assemelha ao adolescente que já não tem a crença ingênua dos seus primeiros anos, mas ainda não possui os conhecimentos próprios da maturidade. Apenas sente vagas aspirações que não sabe definir. E vamos parar aqui para terminar amanhã. Quer dizer, ele está colocando aqui essa dualidade, né, que fica das religiões não
entrarem melhor no exame dos mais cruciais do indivíduo, o porquê ele está aqui, o que ele faz na Terra, a sua missão, a sua grandeza. E por outro lado, o materialismo, que nega tudo e não dá esperança, não dá uma visão espiritual do homem. E aí aqui a gente chega ao espiritismo, que eu acho que é o que ele vai falar no final. Mas vamos deixar para amanhã e terminar as nossas leituras com uma trovinha de Luísa Amélia, do livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier, com o título Trovas da Mulher. Mãe, uma sílaba só, com sentido tão profundo. Deus ajuntou em 3 letras toda a riqueza do mundo.